pessoal, vamos hoje fazer uma revisão acerca do conteúdo para a disciplina de Estágio de Prática Supervisionada Penal das turmas da sexta série. A revisão de hoje consiste para a PPPU, para a Prova Prática Profissional Unificada da Unidade 3, que tem como conteúdo recursos. Eu sou professora especialista, Ana Raquel Nunes Avelino, e nós vamos iniciar agora a nossa revisão. Primeiramente, algumas informações acerca da PPPU que vocês irão fazer da unidade 3. A data é dia 1º de dezembro de 2018, um sábado, às 7h45 da manhã, com duração total de 3 horas. O tema recursos e será apenas uma peça prático-profissional, ou seja, um recurso que vocês terão que fazer. As avaliações, elas terão início nos horários determinados, acima, no caso 7h45, com a tolerância máxima de 15 minutos para ingresso em sala de aula. Então, até 8 horas vocês podem chegar, entrar dentro da sala de aula para fazer a prova. Uma peça prática profissional na forma de situação-problema, de acordo com o conteúdo informado. O conteúdo para essa unidade é o de recursos, que vocês viram em sala de aula. Todas as instruções presentes no caderno que vocês irão receber, de questões, no caso, com a situação-problema, deverão ser rigorosamente respeitadas, sob pena de ser anulada a sua avaliação, atribuindo-se a nota 0 ao aluno. Então, tenham bastante atenção com as instruções, dê uma lida na capa do caderno antes de iniciar a prova. E, preferencialmente, também dá uma lida no edital antes da realização da prova. O tema é recursos, de um modo geral, e antes da gente adentrar para algumas espécies, as espécies de recurso, primeiramente precisamos frisar o que é o juízo a quo e o que é o juízo ad quem. O juízo a quo, esse termo em latim, se refere ao juízo que profere a decisão que se pretende recorrer, em uma segunda instância, por exemplo, a não ser que seja o caso de embargo de declaração, em que é a mesma instância que irá julgar o recurso. Juízo ad quem é o juízo que irá julgar o seu recurso. Se for uma decisão proferida em primeiro grau, então o tribunal, no segundo grau, um juiz de segundo grau, irá julgar o recurso. Então, a gente tem dois juízos presentes, via de regra, em recursos. Um juízo a quo, que profere a decisão que você irá recorrer, e o juízo ad quem, que é o juízo que irá receber o recurso e irá julgá-lo. Ok? No panorama geral, nós temos alguns tipos de recursos no âmbito penal. Aqui eu trouxe alguns artigos, prazos e em face de qual tipo de decisão que é apresentado esse recurso. Recurso sem distrito, ou então chamado de RESE, está previsto no artigo 581 do CVP. Lembrando que esses artigos que estão presentes nessa parte da tabela, na segunda parte desses artigos, eles têm que constar como sendo o artigo da peça desse recurso. O prazo, aí tem os prazos específicos, e é em face de uma decisão interlocutória. Recurso sem distrito, via de regra, em face de uma decisão interlocutória. Apelação, o segundo recurso que está nessa tabela, está previsto no artigo 593 do CPP, e é ajuizado, a apelação em face de uma sentença penal. Se for utilizado pelo Juizado Especial Criminal, o artigo é o artigo 82 da Lei 9.099. Se for referente ao procedimento comum, ordinário, usa o artigo do CPP, 593. Embargos infringentes e nulidade estão previstos no artigo 609, parágrafo único do CPP, e é em face de um acórdão não unânime. E assim em diante. Temos embargos de declaração, recurso especial, recurso extraordinário. Sugiro que vocês paralisem a tela, verifiquem atentamente esses prazos, copiem, estudem eles para não ter nenhuma surpresa na hora da prova, ok? Temos ainda mais alguns recursos, carta testemunhável, o agravo em fase de execução e o recurso ordinário em habeas corpus, ok? De um modo geral, são esses os recursos que nós temos. O primeiro recurso que eu vou frisar para vocês nessa revisão, dentre os recursos que são mais importantes, é possível a gente falar de todos em um curto tempo, em um vídeo só, então vamos trazer os mais importantes. A apelação, ela é prevista no artigo 593 até o artigo 603 do CPP, e na peça utiliza como fundamento o artigo 593.
Se for pelo procedimento do Juizado Especial Criminal, GCRIM, usa o artigo 82 da lei específica, que é a Lei 9.099 de 95, para juizados especiais em âmbito estadual. Quem julga a apelação, as razões da apelação, é o tribunal ou então a turma recursal do GCRIM. Então, se a gente falar no âmbito do procedimento comum, nós temos julgamento pelo tribunal. Se for no âmbito do juizado especial, o rito especial, você usa o julgamento pela turma recursal, ok? As teses de defesa que podem ser alegadas dentro de uma apelação. Nulidade, se estiver presente um erro na forma do processo, juntamente com prejuízo para as partes. Você usa o artigo 564 do CPP, um dos incisos dele. Aí é importante a leitura prévia desse artigo, marcar ele no vade-mecum, tá certo? E o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal de 88, que trata da parte de devido processo legal. Se há uma nulidade, o devido processo legal ele foi desrespeitado. Então é importante usar essas duas fundamentações. Uma observação é que se você utilizar essa tese da nulidade, o seu pedido deve constar anulação do processo ab início, que é desde o início do processo, em caso de geralmente uma nulidade que é absoluta, ou a partir de, em caso de nulidade que é relativa, ou nulidade de apenas um ato, de uma audiência, de uma intimação. Então, o processo é nulo dali em diante, desse ato viciado em diante. Outra tese que pode ser apresentada em apelação é a extinção da punibilidade, dentre um dos casos que estão previstos no artigo 107 do CP, okay? Do Código Penal. E análise de mérito das defesas, principal, você vai requerer a absolvição, com base no artigo 386 do CPP, certo? E requerer ainda, a tese de defesa também pode constar a falta dos componentes do crime, tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, que é matéria de direito penal da parte geral, ou então a falta de alguma prova. São teses de defesa que você pode utilizar que levam para a absolvição, ou seja, quanto ao mérito da questão, pedido principal. E um pedido subsidiário que você pode apresentar pode ser algum desses. Desclassificação do crime, ou seja, retirar o crime de uma classificação de um artigo para outro artigo, a fim de reduzir a pena, por exemplo. Aplicação da pena, você pode ainda pedir subsidiariamente que seja aplicada uma ou a outra pena, aplicada apenas uma multa, por exemplo. Afastamento de agravante da reincidência, que vai influenciar diretamente também na quantificação da pena, está previsto no artigo 63 do Código Penal. Ou pode pedir ainda, como pedido subsidiário, a substituição da PPL pela PRD, que é PPL, a pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção, por uma pena restritiva de direito, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, seja uma pena que não irá restringir a liberdade, ok? Então, esses são alguns pedidos subsidiários que podem ser apresentados na sua apelação. Como é a estrutura de uma apelação? Primeiramente, você traz na primeira página a interposição e a partir da segunda página da sua prova você traz as razões daquele recurso. Na interposição, você vai colocar o endereçamento, na interposição, você irá colocar o endereçamento ao juízo ACO, o juiz que proferiu a decisão. No preâmbulo, aquela parte da qualificação da parte, você irá usar o verbo interpor, certo? Interpor apelação. Depois irá apresentar um parágrafo que informa termos em que, requerendo seja ordenado o processamento do presente recurso, com as inclusas razões, pede deferimento. Local e data, advogado OAB. É importante que traga esse parágrafo informando dessas razões que serão inclusas, pois as razões estarão na segunda página da sua prova, ok? No verso dessa folha, você irá colocar o nome razões de apelação, o apelante, que é a pessoa que está recorrendo, o apelado, geralmente a justiça pública. Se você falar em ação pública incondicionada, você traz justiça pública. Se você falar em ação privada, e aí é importante que você atente isso no enunciado da questão, você irá trazer a parte, certo? Que é a parte autora desse processo. Origem, a vara criminal.
o juizado especial criminal, depende da competência, certo? Que isso estará implícito ou explícito no enunciado da questão. Autos do processo, número, e aí você informa o número do processo. Lembrando que se você não tiver alguma informação, você coloca reticências ou então X. Tem essa previsão no edital da PPPU. Abaixo você irá colocar egrégio tribunal, colenda Câmara, ínclitos julgadores e douta Procuradoria. Depois, será na sequência, certo? Nessa mesma página, se der, colocar, no caso em tela, é necessária a reforma da sentença, e aí você vai especificar qual o conteúdo da sentença. Lembre que nós estamos falando de apelação. Então, a decisão que você está impugnando, que você está recorrendo, é uma sentença proferida contra o apelante, e aí você informa o nome da pessoa. Se não, vejamos. Traz os fatos, traz o direito com a fundamentação daquelas teses de defesa, que a gente falou anteriormente, e no pedido você requer, diante do exposto, requer seja dado provimento ao recurso interposto para que, você coloca, absolvição, para que seja anulado o processo a partir de, para que seja anulado o processo ab início, certo? Como medida de inteira justiça. Termos em que pede deferimento, local e data, advogado AB. Lembrando que nunca vocês devem assinar o nome de vocês nas peças, certo? Colocar o nome apenas no campo da prova em que está expresso, ou seja, na capa do caderno, você colocar o nome. Nunca colocar dentro da peça nenhuma identificação sua. O segundo recurso que eu irei passar para vocês, algumas informações, é o RESE, recurso em sentido estrito. O RESE está previsto nos artigos 1581 a 592 do CPP. Como fundamento dessa peça, você usa o artigo 581. A finalidade de um RESE é pedir um reexame de uma decisão definitiva ou com força definitiva com a possibilidade de retratação pelo juízo. Então, eu tenho duas diferenças principais entre a apelação e o RESE. Na apelação, eu vou pedir a reforma da decisão e eu não trago possibilidade do juiz se retratar, dele voltar atrás na decisão dele. Já no RESE, eu peço um reexame de uma decisão definitiva ou com força definitiva, em tese, uma decisão interlocutória, com a possibilidade de retratação pelo juízo. Então, eu tenho que trazer um parágrafo abrangendo a parte da retratação. O cabimento do RESE, ele está previsto no artigo 581, como eu já falei para vocês, e aqui eu trouxe alguns dessas hipóteses em que irá caber o RESE, o recurso, certo? De uma decisão interlocutória que não recebeu a denúncia ou a queixa, de uma decisão interlocutória de incompetência do juízo, de uma decisão de pronúncia ou impronúncia do réu, de uma decisão que concede, nega, arbitra, caça ou julga inidônea a fiança, de uma decisão que indeferir requerimento ou revogar a prisão preventiva e assim em diante. No artigo 581 tem todas as hipóteses. Importante que seja marcado esse artigo no valimento. Modelo de estrutura para o RESE. Também traz primeiramente a interposição, o endereçamento ao juízo ACO, ao juízo que proferiu a decisão, traz o preâmbulo com o verbo interpor, traz um parágrafo informando sobre a possibilidade de retratação. O que é que vai dizer nesse parágrafo, em tese? Assim sendo, caso Vossa Excelência, o juiz, entenda que deva manter a respeitável decisão, requer-se o presente recurso remetido ao egrégio tribunal competente. Então, se entender que deve ser mantida a decisão, ele não irá remeter ao juízo competente, ao tribunal. Ele irá reformar a decisão. Caso ele entenda que deva manter a decisão, ele irá remeter ao Tribunal Superior. Caso ele queira reformar, ele reforma a sentença, ele se retrata e aí morre ali mesmo o recurso. Termos em que requerendo seja ordenado processamento, presente recurso, com as inclusas razões, pede deferimento. Esse segundo parágrafo é igual ao que a gente viu em apelação. Local e data, advogado, OAB. No verso da folha, razões de recurso em sentido estrito, recorrente e recorrido. Recorrente é a pessoa que está recorrendo da decisão que foi proferida em primeiro grau, né, na outra instância. E recorrido, justiça pública, se for uma ação pública incondicionada. E a parte autora, se for o caso, a parte autora ou a parte ré,
É isso, a outra parte que não for a que estiver recorrendo, dentro de uma ação privada, ok? Origem à vara, no tribunal, tá certo? A vara ou o juizado especial criminal, autos, número do processo, número, então aí você informa o número do processo se estiver informando no enunciado, se não apenas reticências ou X. Meritíssimo juiz, egrégio tribunal, colenda Câmara, doutos julgadores, certo? No caso em tela, é necessária a reforma da decisão, lembra que aqui a gente não fala em sentença, e expressa o conteúdo dela, proferida contra o recorrente. Dos fatos, do direito, do mesmo modo, certo? Do pedido, aí você trará, requer seja dado provimento ao recurso interposto para quê? E a finalidade dele, tá certo? Termos em que pede deferimento, local e data, advogado, OAB. Geralmente, pessoal, quando vai fazer uma peça que é recurso, você sabe que será um recurso, pois é o conteúdo dessa unidade. Quando tem que fazer uma peça de recurso, geralmente o enunciado ele traz a decisão que foi proferida. Então, ele vai trazer a sentença, ele vai trazer a decisão de modo geral, e a partir dela você faz a sua peça, tá certo? Ele vai trazer o conteúdo dessa decisão, o enunciado vai informar o que aconteceu nesse processo, tá certo? Rascunho da peça, é importante que vocês façam um rascunhozinho, uma informação antes de fazer a peça toda, pois não dá tempo de você fazer a peça inteira e depois passar limpo. Então é importante que você coloque as informações principais no rascunho e inicie já a sua peça de um modo geral, toda, na folha definitiva, certo? Porque não tem tempo de você passar limpo toda a peça, certo? Evita o risco de você não entregar a prova, tá bom? Então, você acha a peça, acha o recurso, descobre qual é a competência, qual é a vara criminal, qual é o juizado especial criminal, o endereçamento da sua peça, o preâmbulo, que são as partes, fundamento legal, o nome do recurso, achar a fundamentação de direito no vadimeco, importantíssimo que você tenha paciência para verificar a fundamentação, ler com atenção o vadimeco e ainda colocar os pedidos. Depois de fazer o rascunho da peça, você inicia a escrever a sua peça na folha definitiva, ok? Algumas dicas que eu trago para vocês. Não assine a peça, em hipótese alguma, certo? Dentro do seu conteúdo da peça, você não pode colocar o seu nome como sendo o nome do advogado, tá certo? Não pode se identificar. Então, você assina o seu nome apenas no cabeçalho, na primeira página da sua prova, abaixo das instruções. É aquele campo que você tem para assinar, nenhum outro mais, certo? Para destacar um capítulo, você pode pular uma linha, ou seja, entre os fatos de direito, entre o direito e os pedidos, pode pular uma linha, tá certo? Não se deve pular linha entre parágrafos, fica errado, pessoal. Então, entre parágrafos não se pula linha, certo? É com a continuidade. Quando errar, se for o caso de rasurar, passa apenas um traço e escrever a palavra correta na frente. Não riscar de outro modo. Apenas um tracinho bem simples, certo? Não usar parênteses nem aspas. Se você errar, você passa um traço e escreve na frente. Não enfatize o erro. Parêntese e aspas, ele enfatiza aquele termo. E que o que você quer, nesse caso, é que a pessoa que for corrigir a sua peça, o corretor, ele não veja o seu erro. Então, você passa apenas um traço, ok? É isso, pessoal, nossa revisão de hoje. Boa prova para vocês no sábado e sucesso!